Olá pessoal, Ricardo, tudo bem? Eu vou falar um pouco sobre elaboração de gráficos no R. Então, nós iremos ver alguns gráficos sendo elaborados no R a partir de alguns comandos, usando o dataframe do R, o dataframe alto, né, sobre os carros de 1993, em que o R proporciona então, uma planilha. Então, é o seguinte: os dados, geralmente ele vem de forma bem complexa, não tão densa, vem de uma forma que é difícil de compreender algum padrão. Então, só de observar a tabela, os resultados, os valores da tabela, você não consegue tomar uma decisão, você não consegue chegar numa conclusão, tá? A priori. Tudo bem? Então, é preciso você ilustrar isso de forma resumida, né, para descobrir uma tendência, para descobrir um padrão. Conforme dito já no começo, então nós iremos ver como construir algumas figuras, algumas tabelas, alguns gráficos no R. Iremos usar então o pacote MAS, DataFrame Cars 93. Então vamos lá no R. Então aqui em Packets, nós novamente iremos ativar o pacote MAS. Quando ele é ativado, aparece aqui no console, aqui, tá? Tudo bem? E para que nós possamos realizar algumas ilustrações no R, nós precisamos então editar as observações, os valores no R, porque o R é um objeto e você tem que então descrever primeiramente o banco de dados, tá? Então a gente vai digitar edit cars 93, dá Ctrl Enter e apareceu aqui pra gente, tá? A partir disso você pode começar a editar, os gráficos. Então, iremos verificar primeira, primeiro plot, primeiro gráfico, o histograma. O histograma ele é uma base da distribuição da variável que você está analisando. Então, é interessante ver o padrão da distribuição dessa variável. Geralmente é uma variável de ordenação, uma variável quantitativa ou que você vai analisar o histograma, tá? Ou quando você transforma uma variável qualitativa em pesos ou categorias, você pode estar também verificando a distribuição. Então, o histograma te mostra isso. Então, a gente vai verificar a variável preço, certo? Uma variável quantitativa, e vamos aplicar então o comando HIST, HIST, em relação ao preço. No, no, nos slides, eu esqueci de colocar o separador do objeto, tá? O separador do objeto chama cifrão. Então, nós temos que colocar cars 93, cifrão e a variável, tá? Estamos orientando o banco de dados e a variável, tudo bem? Então, o nome do banco de dados e a variável, nós temos que colocar cifrão. E esqueci de colocar isso nos slides. Então, vocês façam isso quando reproduzirem o comando no R, tudo bem? E digitaremos ist cars 93 cifrão price maiúsculo. Dá o Ctrl Enter. E aqui na extremidade inferior direita, na parte inferior direita, na aba Plots, você pode verificar então a plotagem do histograma da variável preço. Uma interpretação bem simples sobre esse histograma é o seguinte: que a distribuição alcança seu pico na faixa próxima de US$ 20.000, deve ser US$ 1.000, 20 mil, certo? A maior concentração
dos preços dos carros entre 10 a 20 mil dólares, certo? Ela provavelmente é assimétrica à esquerda. O que é assimétrica à esquerda? Existe maior concentração de valores à, à esquerda, né, do pico, tudo bem? E assim que se interpreta um histograma de maneira bem superficial, rudimentar. Dá para incrementar a interpretação, né, escrevendo com mais detalhes, e isso fica a conta do pesquisador barra leitor. Aqui é a foto do print, né, do gráfico de histograma que contém lá no software do RStudio. E agora iremos construir um gráfico de barras ou colunas. Gráfico de barras ou colunas, ela se refere basicamente sobre variáveis qualitativas, e para isso nós devemos fazer a contagem dessas variáveis, né? E primeiro, para fazer uma contagem, nós devemos então fazer uma tabela de frequências. Então, antes de construir o gráfico de barras, será necessário construir uma tabela de frequência, tá? Então, nós iremos mudar a variável de análise de preço para tipo de carros, tudo bem? Então, aplicaremos o seguinte comando no R: table, ok? Cars 93, que é o nosso data frame, nosso banquinho. Aí aqui cifrão entre as duas palavras e type, que é o tipo de carro. Vamos lá aqui vamos aqui no R, então fazer a seguinte digitação: table, parênteses, cars, cifrão, type, Ctrl Enter. Deu errado porque eu esqueci de colocar 93, tá? Então é table car 93 cifrão type. Observe aqui embaixo que saiu uma tabela de frequências absolutas das seguintes categorias da variável tipo: compacto, largo, médio, pequeno, sport e van. Tudo bem? Compacto tem 16, largo tem 11, médio tem 22, pequeno tem 21, sport 14 e van tem 9. Tudo bem? Para elaborar o gráfico de barras, basta aplicar o comando composto, tá? Então, aqui eu tenho table cars93 type. Vou colocar esse comando dentro do comando principal para a elaboração do gráfico de barras, o bar plot. Bar plot, abre parênteses, fecha parênteses, e coloca esse comando de tabulação. Tudo bem? Observe aqui que os carros que contêm a maior frequência, a maior contagem, são os carros médios e os carros pequenos, tá? A menor contagem são as vans. Corrobora com a tabela de frequência. Este é o print da tela do R. Agora eu quero então verificar em termos relativos. Então aplico o gráfico de pizza, que não é pizza, setor circular. Mas para fins de programação, fala-se pizza ou torta, porque em inglês lá é pie, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa. Pie, e vou colocar table cars 93 type. Dá o Ctrl Enter e observe, certo? Maiores fatias são mid-size, médio, small, pequeno, ok? Esta é a foto, é o print. E por último, o gráfico de pontos, ou gráfico de dispersão.
o gráfico de ponto nesse caso é o posicionamento dos rótulos e suas escalas. Tá? A rotina é dot chart. Só que aqui, ao invés da vírgula, no dot chart, é cifrão, tá? Então vamos aqui, dot chart. Vamos ver se vai dar certo. Aguarde um instante, porque eu não estou analisando aqui o erro. Aguarde um instante, por gentileza, para só verificar onde eu estou errando. Sim, esqueci da vírgula. Aqui que vem o cifrão, tá? E aqui onde tem o cifrão é vírgula mesmo, tá? Eu que esqueci o cifrão. Vamos ver se vai dar certo agora. Ainda não. Viu como errar faz parte? Muitos comandos, então é difícil você decorar a sequência e a programação. Então, estou verificando aqui na minha escrita, ok? Dot chart, abre parênteses, type, ponto frame, cifrão frac, vírgula type. Aqui também tem cifrão, ó. Vamos ver se agora dá certo. Muito bem. Galera, então eu esqueci de colocar os cifrões lá nos slides e eu vou passar esse comando por e-mail para todo mundo dos pontos, né, dispersão em uma dimensão. E existe duas separações em relação ao tipo, né, do frame e a frequência que ele está, certo? E a variável, né, e a variável que você localiza, tá? Então, me desculpe pelo erro que eu cometi lá nos slides. É isso. As tarefas estão aqui, né, de replicar os gráficos e os bancos de dados, tá? Obrigado, pessoal. Até mais.